Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a esse curso sobre a ressurreição. Eu queria explicar para vocês que essa é uma aula que eu dei presencialmente numa faculdade, uma universidade de teologia para alguns alunos, e então eu senti a necessidade de compartilhar com mais pessoas essa coisa do poder da ressurreição, quais são os efeitos da ressurreição na nossa vida. Então eu espero que você seja muito abençoado também com a exposição que a gente vai fazer aqui. Quero que você entenda que eu quero que você, ao final dessa aula, desses cursos, esse conteúdo todo, você possa adquirir para você uma teologia que é muito mais piedosa, uma teologia que é muito mais. Não importa se você é um teólogo, se você é formalmente um acadêmico de teologia, ou se você, na verdade, é uma pessoa curiosa, preocupada com a leitura mais precisa da Bíblia. Tem até um momento da aula que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre o que, que se a cruz e a ressurreição tem razão, tem evidências no nosso coração, ou como a gente faz, com quanto isso altera a nossa leitura bíblica, né? Então, a gente vai passar aqui por uma cronologia, primeiro desses últimos dias de Jesus, e em seguida a gente vai fazer uma aplicação mais prática do que isso muda na nossa vida, tá bom? Então, essa aula é sobre o poder da ressurreição do Cristo, né? Então, existe uma ideia de que a ressurreição de Cristo é simplesmente um evento isolado, né? Um ponto na história como evento que aconteceu e simplesmente aquilo lá foi uma situação que aconteceu, que está descrito na Bíblia, mas quando a gente entende a ressurreição não só como um evento histórico, mas como algo que é capaz de depois, né, gerar consequentemente, uma igreja muito piedosa, a gente entende que há um poder nessa ressurreição. Então, há um poder porque não se vê, esse é um poder que a gente não vê nas manchetes, a gente não vê ele circulando aí por aí, né? Não é igual, por exemplo, a Bolsa de Valor, né? Que a gente escuta muita gente falando, não depende da influência, não depende de algoritmos, né? Então, tem um poder circulante no mundo que é esse poder da ressurreição, um poder que nasceu muito oriundo ali de um silêncio de um túmulo, né? E aí, com esse silêncio, ele acabou irrompendo, na madrugada de um domingo, quando de repente tudo parecia ter terminado de algum aspecto. Então, esse poder é o poder da ressurreição. E por que que a gente está falando do poder da ressurreição? Porque o domingo da ressurreição nem sempre foi uma história somente de um final feliz para uma história triste, né? Às vezes a gente olha para Jesus ressurreto e imagina que, poxa, um cara que passou por tudo que passou, né? Que enfrentou os seus inimigos, sai do outro lado vitorioso, né? Mas o N.T. Wright, ele tem uma frase, que é essa que está aí no nosso slide, que ele diz assim: o domingo da ressurreição é o primeiro dia da nova criação, ou seja, existe um elemento na ressurreição que é um elemento que ah, inaugura uma nova criação, inaugura um novo jeito de ser humano, inaugura uma nova teologia, uma nova percepção bíblica, uma nova percepção sobre o ser humano, sobre a realidade, sobre o céu, sobre o inferno, sobre todas essas coisas que estão em volta da ressurreição, né? Então a ressurreição não é só um ponto histórico, ela é de fato o novo Gênesis, né? A manhã de Páscoa não é somente um marco religioso, ela é um marco desse novo Gênesis, é o reinício em um mundo que, a partir de agora, começa a usar uma outra lógica de percepção. É um mundo onde a morte já não tem a última palavra, onde o amor vence a violência, onde um ente que era para ser não, né, que foi o cordeiro imolado, é na verdade um rei que depois foi coroado, né? Então, a gente precisa ganhar essa dimensão de imaginar a ressurreição a partir dessa perspectiva. Mas diante disso, eu te pergunto, né, por que então a gente precisa falar dessa ressurreição? Por que ainda precisamos considerar a ressurreição como algo importante, como algo fundamental dentro da nossa fé? Porque a gente sabe que existe muitas coisas em volta disso aqui, mas por que insistir, né, num evento que tem 2000 anos, né, pelo menos 2000 anos, num tempo em que as pessoas parecem já ter outras prioridades espirituais, outras formas de buscar sentido, outras verdades que são muito mais, talvez até mais palatáveis do que essa. E a resposta que eu encontrei para essa pergunta está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, o verso 14. Pedro diz assim: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes,
Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. E aí vem com essa frase que eu acho que responde a nossa pergunta aqui. Ele diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer um qualquer um ou qualquer que lhes pedir a razão da vossa esperança, né, algumas traduções dizem, mas a razão da esperança que há em vocês. Então, essa exortação de Pedro, né, aquele Pedro, aquele mesmo que correu ao túmulo, né, aquele que caiu, que chorou, que foi restaurado pelo Cristo ressuscitado, ele escreveu essa frase que diz: "Olha, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da sua esperança". E a pergunta é: qual é a razão da nossa esperança, né? A ressurreição é essa razão da esperança. É a base de toda a nossa esperança cristã. Ela não é simplesmente uma ideia abstrata ou uma espécie de uma metáfora de superação, ou tem muita gente que olha e vê só uma imagem, né, uma imagem poética da vida, uma imagem que mostra somente aqueles que seguem, né, que beneficia só aqueles que seguem. Mas não, este é um evento concreto, é um evento histórico. E não só um evento histórico, mas ele é transformador. E é justamente por isso que ela tem sido esquecida, né, ela tem sido esquecida, a gente não pode desconsiderar isso. Nós vivemos hoje, numa cristandade que muitas vezes fala de bênção, mas que não fala de cruz, que prega vitórias, mas que diante da tumba vazia, ela não se surpreende, ela não se deixa ser levada, ela silencia diante desse fenômeno. Então, é um evangelho sem cruz, é um evangelho que é um teatro, é um evangelho sem a ressurreição, e esse evangelho sem ressurreição é uma tragédia gigante, é um evangelho que só fala de conquistas, que só fala de triunfalismo, e esse triunfalismo deles é um triunfalismo disfarçado de fé. A gente nunca tem visto, né, eu acompanho bastante gente aí no nas redes sociais, e eu vejo sempre que uma teologia sem ressurreição, uma teologia sem crucificação, ela corre o risco de tirar o elemento pedagógico de Deus, que é o elemento do sofrimento, da entrega, o elemento que atravessa essa dor e sai do outro lado, não só vitorioso do ponto de vista de guerra, mas sai também transformado, sai uma nova pessoa. Então, eu penso que agora talvez seja a hora da gente resgatar essa volta ao centro, essa volta da centralidade daquilo que Jesus veio fazer. O N.T. Wright, ele tem essa frase que ele fala: o domingo é um novo Gênesis, e se é assim, né, a gente precisa olhar para a nossa história, revisitar a história da nossa igreja, a nossa história pessoal de fé, não como um rito específico, né, olhar para a crucificação, olhar para a não só a crucificação, mas a ressurreição, não como um rito específico, mas como um caminho, né, como uma jornada que não é só uma jornada espiritual, mas uma jornada também pessoal, uma jornada existencial. Então, nessa reflexão, a gente vai caminhar desde o domingo de Ramos aqui, né, eu quero fazer uma tomada cronológica para você entender disso, passando ali pelas angústias de Getsêmani, a injustiça diante dos tribunais humanos, o escândalo, né, de se esperar um salvador, alguém que fosse tirar o povo das garras de Roma, e depois a frustração disso, né, até que então a gente culmina numa glória inexplicável, onde Jesus aparece ressurreto aos seus seguidores. Então, quero que você guarde isso na sua cabeça. A cruz não é uma história de um homem que foi esquecido por um Deus. Né? Porque quando você olha aquele homem na crucificação, talvez se alguém estivesse passando ali e olhasse, ia falar: cadê o Deus desse homem, né? Que deixou ele dizer que ele é quem ele diz que era e depois abandonou ele numa cruz, num fracasso de uma cruz. Então a cruz não é a história de um homem que foi esquecido por um Deus, mas é sim a história de um Deus que foi esquecido por todos os demais homens. Então Jesus sofreu a rejeição, a cruz é a rejeição, e aqueles homens que preparados, que conheciam qual eram as características do Messias, mas diante do Criador, diante daquele que foi enviado a essa terra, eles não conseguiram reconhecer isso. Então é muito importante a gente levar em consideração isso, porque toda essa jornada de Jesus, o Getsemane, a angústia, a justiça, enfrentar os tribunais, o escândalo da cruz, e depois culminando nessa essa inexplicável glória, né, de Jesus ali nas suas aparições, tudo isso precisa passar pela centralidade do Cristo ressurreto. Porque se isso tudo for verdade,
e eu também creio que é, né, imagino que você também creia, então a história do mundo muda de eixo completamente, né, nós passamos a ter uma nova realidade, uma nova identidade. Jesus não é mais um cara que simplesmente havia vindo para livrar esse povo de uma opressão política, não, ele era o salvador que arrancaria o pecado desse povo, mas não só isso, mas também tiraria daria uma nova vida para esse povo, né, daria um novo significado para a vida, não só daquele povo, mas da nossa também, né. Então o túmulo, ele tá vazio, e esse túmulo vazio, ele é um chamado, a ressurreição é um chamado ao começo, né, ou seja, é uma inauguração do novo homem, é quando Deus vem através de Jesus e forma um novo homem e contribui para que um novo homem nasça. Então, o Cristo vivo ainda encontra-se no caminho, né, nos encontra no caminho da cruz, como ele fez com Maria, como ele fez com Pedro, como ele fez com Tomé, né, e com você também, eu imagino. Então, talvez hoje essa seja a boa notícia para você. A cruz é a história de um homem que não foi esquecido por um Deus, mas que sim, foi esquecido por todos os homens. A ressurreição é o centro esquecido da fé, e aí daí a necessidade dessa aula, daí a necessidade da gente recompor a partir disso. O N.T. Wright fala assim: "A ressurreição é o primeiro dia da nova criação". Quero que você guarde isso no seu coração. E o domingo de manhã é um novo Gênesis. Ele fala isso num livro que chama, né, A Ressurreição do Filho do Homem. E aí uma outra fala muito preciosa dele, principalmente no Surpreendendo pela Graça, um outro livro, Surpreendidos pela Graça, né, um outro livro, ele fala assim: "Se Jesus ressuscitou, então o cristianismo não é apenas verdadeiro, mas ele é revolucionário, ele muda os padrões de uma sociedade inteira e os padrões de vida daqueles que creem nele. A ressurreição não é o final feliz de uma história triste, é o começo de um novo capítulo da história do mundo e o chamado para que todos os cristãos participem dela. Então, isso é muito importante que você tenha na sua dimensão, tá bom? Essa foi a primeira aula, uma aula mais introdutória. Depois eu quero passar com você, então, em cada um dos dias, desde o domingo de Ramos até quando Jesus sai ali na ressurreição, do outro lado. Eu quero que você saia mesmo entendendo que Jesus, a ressurreição de Jesus não é só um fato histórico, a ressurreição de Jesus é, na verdade, eh, algo muito maior do que só um evento histórico, que só um lugar onde Jesus decidiu se revelar. Não, ele veio para nos salvar, para nos amar, e depois da ressurreição, tudo muda na nossa vida. Aguardo você na próxima aula.